Certo, então começando aqui a apresentação da APS 3, da disciplina da APA. Hoje eu estou com um pouquinho com um setup um pouco diferente aqui, espero que dê tudo certo. Também espero conseguir um tempo bom, que da última vez eu acabei passando bastante dos 20 minutos, né? Mas é bom. Começando aqui a apresentação da APS, essa APS ela tem como objetivo fazer a implementação prática, né, de alguns solvers para o problema da mochila. Então a gente tem um problema da mochila binária em que você dispõe de vários itens que você pode roubar, por assim dizer, que você pode colocar na mochila. E essa mochila ela tem uma capacidade. Cada item ele vai ter uma, cada item ele vai ter um valor e um peso. Então a ideia é que você consiga com a mesma com a mochila, né, você consiga colocar o máximo de peso possível, é, o máximo de peso possível sem estourar o tamanho da mochila, né? Como se fosse o Indiana Jones roubando os itens, né? Então, introduzido o problema, vamos aqui para a parte de código. Para essa APS foram implementadas três métodos, três solvers para esse problema da mochila. Deixa eu fechar tudo aqui. Foram implementados três solvers para esse problema da mochila. A implementação eu fiz no mesmo repositório que estava o sort, né? A última APS, a PS2. E a estrutura ela é muito parecida com o que eu fiz para os algoritmos de ordenação. Eu coloquei aqui essa subpasta, knapsack problem, né? E daí eu utilizei Conan para poder facilitar as dependências, usei CMake para poder buildar tudo. Tem aqui um arquivinho em que nele eu vou fazer o benchmark com o que foi solicitado. E cada pasta dessa daqui, ela vai ter uma implementação que foi solicitada, né? Começando aqui pelo algoritmo de o guloso, naquele grid, todos eles têm a mesma estrutura interna, que vai ter um include, um source e um teste. O teste eu fiz mais para me guiar conforme eu fui implementando, para saber se estava tudo certinho, né? Inclusive estão todos aqui, estão passando. Depois eu mostro um pouquinho mais deles. Mas, começando aqui com o algoritmo guloso, todos eles vão implementar aqui essa interface, né? E daí todos eles vão receber o mesmo conjunto de parâmetros. Então, o que que a gente tem aqui? A gente vai ter um array inteiro, é, em que eles vão ser os itens que você pode roubar e seu determinado peso. Então, esse array está estruturado da seguinte forma: você tem aqui um array que vai ter n posições, né? E daí, cada cada posição você tem o peso daquele item. Então, o item, nesse caso aqui que eu estou colocando aqui na tela, ele teria aqui mais ou menos assim. O primeiro elemento ele teria um peso 10, o segundo elemento peso 12, o terceiro elemento peso 31, e assim vai. Você tem aqui a soma. Cada elemento vai ser definido pela sua posição e pelo seu peso, certo? Esse array, é, ele tem o seu tamanho, está no final aqui. É, Você tem outro array que ele vai representar os valores desses itens. Então, para esse mesmo array que eu coloquei aqui, teria um array. Para esse mesmo array que eu coloquei aqui, teria outro array de mesmo tamanho, em que nesse array de mesmo tamanho ele teria, na verdade, representado aqui o valor de cada item desse. Então, eu mapeei em memória essa estrutura aqui. Então, o primeiro item teria 241 reais, seria 241, o segundo esse valor aqui, e assim sucessivamente. Certo? É, Correndo um pouquinho aqui. A implementação do algoritmo guloso, a gente tem aqui, eu coloquei uma verificação, caso o array seja zero, coisa de tratamento de erro aqui também. Aqui eu inicio toda a solução como zero. Daí eu, como na frente aqui, o algoritmo guloso ele foi feito de modo que o critério ele vai ser o peso o valor por peso, né? E daí, como a gente sempre vai priorizar o que tem o maior valor por peso, né? Maior valor por peso, isso. A gente, de modo que eu ordeno aqui, o que vai acontecer é que eu vou perder como eu estou usando o índice do array, quando eu ordenar ele pelo maior valor por peso, eu vou perder a referência
de qual item que é qual para poder dar o retorno. Se for só a solução de qual que é a melhor solução, o valor da solução, tranquilo. Mas para saber exatamente qual item é para ser é, pego, né, pelo ladrão, por assim dizer, né? É, então eu estou fazendo aqui não array puro, eu pego esse array puro que eu recebo aqui como parâmetro da função e internamente aqui eu estou transformando ele num struct, em que essa struct ela vai ter o ID inicial, o ID que referencia aquele item, ou seja, seria é, isso aqui vai representar qual item é qual, né? O ID dele, o peso desse item e o valor. E daí quando eu ordenar ele, eu não vou perder a referência, como vai ficar tudo junto num struct só, e eu vou ordenar esse struct, eu vou ordenar esses objetos, né? Quando eu resgatar no final, eu vou ter esses objetos de volta, né? É, e daí esse array aqui ele vai ser percorrido pelo tamanho do... Esse array aqui é um for de n, né? E aqui a ordenação seria n log n, né? Então, isso daqui define essa ordenação aqui é o que vai definir a complexidade desse algoritmo guloso aqui, certo? Os casos de teste eu vou mostrar somente do guloso, eles são muito parecidos entre eles, daí eu fiz alguns testes aqui, por exemplo, se eu chegar aqui e eu pegar o algoritmo guloso, não necessariamente ele vai dar a melhor solução, né? Porque ele vai considerar o maior valor por peso. Só que ele é cego, ele não olha o contexto global. Então, tem algumas cascas de banana que ele tem que cair porque ele é guloso. Coisa que no outros testes unitários eu valido que ele não, ele vai dar a melhor solução. Além de alguns testes mais absurdos, algum teste para quebrar mesmo o código, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, esse é o guloso. A gente vai ter aqui o de força bruta, e daí o de força bruta ele segue a mesma estrutura. Partindo para o código aqui, tem quase as mesmas verificações aqui no começo. Ele vai ter os mesmos conjuntos de parâmetros. Aqui a solução eu começo com zero, e daí aqui eu estou fazendo o teste das 2 elevado a n, né? Então daí que eu tenho uma function. Parará, pererê, pororó. Aqui eu estou correndo um pouco na explicação, né? Mas aqui basicamente eu estou testando as duas opções. Esse daqui vai ser a validação do final, né? E daí aqui na primeira e na segunda opção, basicamente o que eu estou fazendo eu estou pegando a opção de não pegar aquele item, estou iterando por todos os itens. Daí nessa daqui é a opção em que eu não pego esse item, rodo de novo explore. E a segunda opção é, eu pego esse item, se esse item couber no saco, e eu exploro essa opção também. Então daí eu vou testando todas as possibilidades de caso eu pegue ou não pegue aquele item, né? E daí a gente teria aqui o algoritmo de força bruta. O outro que a gente tem aqui seria de programação dinâmica, e daí ele segue a mesma estrutura novamente. É, e daí a ideia tanto a ideia do algoritmo, todos os algoritmos na verdade eu teria muito do slide, então vai estar muito parecido com a ideia do slide, certo? Aqui eu estou fazendo bottom-up e daí eu estou criando uma matriz no começo aqui, que para fazer a mesma ideia do slide, tem uma matriz, daí você faz um bottom-up, preenche essa matriz e depois você busca, eu fiz essa funçãozinha aqui, seguindo a mesma ideia do slide, de você conseguir resgatar a solução final, certo? É, Pronto, então essa daqui seria a de programação dinâmica, o algoritmo guloso com critério de peso por item, é, valor por peso, e aqui o de força bruta. Em relação à análise, eu fiz um pequeno notebook, nada muito grande, mas que basicamente eu estou fazendo um plot parecido com o que a gente fez no de ordenamento. Então aqui eu coloquei em escala logaritmo, que a gente conseguisse ver essa curva bonitinha assim, né? E daí aqui eu tenho eu esqueci de mostrar o como é que eu gero aquele dado para fazer como eu executo, né? Isso. Eu estou pegando aqui todos os casos de teste, eu estou transformando nessas matrizes aqui. É, e daí cada um desses daqui seria um caso de teste que tem lá no slide, no slide não, no requisito da APS. E daí eu interpretei como sendo n, o valor de n, a quantidade de itens, e Q o tamanho da sacola, né? E daí aqui tem o peso mínimo, máximo, mínimo valor, máximo valor, que isso aqui vai ser utilizado para a gente poder gerar o valor aleatório dentro desse range, né? Esse foi o que mais fez sentido para mim, e não ficou muito claro para mim o que seria o N e o Q quando eu li o requisito da APS. Mas acredito que isso aqui foi o que fez sentido e eu deixei dessa maneira, e no final deu para gerar os dados dessa maneira. Então aqui eu tenho
todos esses que estão marcados com request foram os que foram pedidos. Mas eu ainda coloquei mais alguns também aqui, que para inflar o quê? Para ter um comportamento legal no gráfico e também colocando alguns aqui muito grandes para a gente testar a exponencial, né? E ele é muito parecido também, não vou demorar muito tempo aqui, mas ele é muito parecido com o que eu fiz para Sorting também. Só que daí que eu estou rodando, estou fazendo 5 execuções, eu pego a média dessas execuções, a média do tempo dessas execuções, somo o total de tempo gasto e relaciono isso com o tamanho de n, salvo no CSV, e esse CSV gerado vai ser esse daqui, em que a gente tem o n, o q, a, e o valor em nanosegundo para cada um deles. Dá para ver que tem uma a mais aqui, né? Deixa eu ir para cá para os resultados, para análise final. É... Notebook é bem simples, aqui eu estou usando o Panda, Seaborn, NumPy, tarará. Aqui eu estou pegando escala logaritmo e estou fazendo esse plot aqui bonitinho. É... Eu vou pedir para você ignorar, por favor, a linha roxa nesse momento e focar apenas na linha vermelha, azul e verde. A verde seria o algoritmo guloso, em que ele tem um tempo menor, ele vai aqui ter a complexidade n log n, né? E ele vai ter um tempo de execução mais baixo, mas que não necessariamente ele vai garantir, o algoritmo guloso ele não garante a solução ótima, né? Então, ele tem um tempo de execução menor do que os outros, mas ele não garante o ótimo, né? Aqui a gente tem o algoritmo força bruta, que ele dá para ver claramente aqui que ele sobe exponencialmente, né? E daí eu coloquei, não coloquei tantas instâncias, eu coloquei muitas instâncias, mas não tanta, para conseguir pegar esses pontos aqui. Já dá para ver que ele teve um crescimento exponencial, daí eu deixei isso, essa quantidade de execução, para também não demorar muito tempo executando. Mas dá para ver que ele vai subindo aqui de forma exponencial, né? É, Deixa eu ver. Pronto. Aí teria o outro, que é a programação dinâmica, e daí ele sobe linearmente, a gente tem um N, só que a gente também tem um Q, né? Então, quando a gente vê aqui, é interessante, eu plotei aqui, não sei se dá pra ver, vai dar pra ver na gravação, mas no azul, a gente tem o Q1000, tem o Q5000 aqui, eu saí plotando o Q, né? É, Essa ideia aqui é o que a gente tem na programação dinâmica, ele vai seguir em função de N, eu não sei se esse linear aqui de N, mas ele vai seguir em função de N, né? Mas também ela é influenciada por quê, né? Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, que a gente tem um crescimento, aqui ele está seguindo N, 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 só que aqui nesse teste ele tem um Q maior. Dá para ver que ele sobe, tem esse pico, né? Então, esses picos seriam quando a gente coloca um Q grande o suficiente em relação a n, né? Daí isso aqui vira n vezes q, né? N vezes q e o q ele seria relevante nesse caso, né? Então quando a gente coloca aqui um q5000, um q1000, então dá para ver que ele tem esse pico, né? Que não teria se o tamanho da... Nesse caso, o tamanho da mochila importa, não só a quantidade de itens que você vai pegar, né? E daí dá para ver que o algoritmo guloso, por exemplo, ele não está nem aí para o tamanho ele não está nem aí para o tamanho da mochila, né? Ele só vai avaliar o item e vai colocar independente, né? É, é bem legal ver esse comportamento, comparar aqui o guloso com o, o algoritmo guloso com programação dinâmica nesse sentido, né? Uma outra coisa também, não tem muito o que comparar em relação ao vermelho, né? O vermelho seria o força bruta, ele só vai, claro, ele vai dar o som ótimo, né? Mas ele é 2 elevado a n, né? Então seria para 35 itens, para 50 itens seria quase impossível, né? De executar. Mas aqui também eu tenho a tabela, que essa tabela a gente tem todos os tempos plotados, pá, pá, pá. Mas eu acho que do que foi pedido é isso. Eu tentei deixar o mais completo possível, mesmo no final do período, tentar colocar os testes, tentar fazer direitinho, né? A implementação, e deixar tão completinho quanto eu tinha deixado pelo menos o de ordenação. Mas daí ainda assim eu quis fazer não uma graça, né? Queria fazer uma coisinha legal aqui também, assim como eu acabei fazendo no sorte, né? E daí agora entra na parte extra novamente, que nem teve no sorte, é, que é o que? Eu tava pensando, rapaz, beleza, a gente tem eu implementei esses dois aqui, mas eu queria saber, é, e um algoritmo que ele já está estabelecido, se eu pegar uma biblioteca, ele vai ter um comportamento parecido, como é que a biblioteca lida com esses casos? Se eu colocar exatamente os mesmos casos, como é que a biblioteca ela vai lidar, é, por exemplo, com esse pico que a gente tem aqui na programação dinâmica? E daí eu vi essa biblioteca, que é a ORTools, né? ORTools,
E daí ela tem implementado a solução da. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Third party, Vorte. Eu fiz um wrapperzinho para ela aqui. Ela tem implementado aqui o problema da mochila, né? E daí eu fiz esse wrapperzinho para que ele executasse com os mesmos parâmetros dos outros e executei também no main aqui, né? Eu pego o tempo dele também. E daí seria essa linha roxa aqui. E foi muito interessante ver que dá para ver claramente que ele tem um overhead. E daí por que que tem esse overhead, né? Eu pesquisando um pouquinho, eu vi que na verdade ele usa um método meio híbrido, né? Não necessariamente ele vai estar usando. é, Até anotei aqui o Branch and Bound e esse CP, eu não cheguei a pesquisar o que era, mas era para estar com a legenda de híbrido aqui. Mas enfim. Mas ele vai usar o branch and bound, vai usar outros métodos, e daí ele vai definindo qual que é o melhor de acordo com a instância que ele tem, né? Isso é muito bacana. E dá pra ver que isso, por exemplo, ele não fica tão sensível, por exemplo, nesse Q grande aqui, né? Se ele estivesse usando puramente só programação dinâmica, então aqui nesse Q ele teria estourado tal qual a gente estourou aqui, né? Mas não, ele segue, ainda que no começo aqui ele perca para todos os outros, até mesmo para o comportamento do força bruta aqui, né? Por conta do overhead, ele tem um mais além no começo, né? no tempo dele, mas ainda assim ele teve um tempo de execução quando começa a aumentar a instância, né? Ele tem um tempo de execução que é muito parecido com o programação dinâmica, e fica melhor justamente quando, por não ser tão sensível em relação a esse Q, por exemplo, aqui, né? Então, dá pra ver claramente essa diferença aqui do algoritmo, mas ainda assim eu fiquei feliz porque não ficou tão longe, né? Pô, um algoritmo de biblioteca feito aí é, a várias mãos, muito bem feito, né? E um algoritmo implementado de maneira relativamente simples, né? Ficou tão bacana quanto, assim, né? Não tão bacana quanto assim, mas ficou comparável, né? E eu também fiz uns testes aqui, né, nele, no Hortitools aqui, em que ele pega compara, né, a solução que a gente teve com tanto com o Guloso quanto com programação dinâmica e bate com a ideia de que o programação dinâmica ele vai chegar no melhor caso, o força bruta também vai chegar, o Guloso vai dar uma solução diferente em alguns casos, enfim, esses testes eles pegaram isso aqui e foi bem bacana ver isso na prática em relação à biblioteca já estabelecida. Ficaria essa a parte extra. Mas é isso, eu espero que tenha ficado claro a ideia de tudo que eu fiz por aqui. Tentei correr o máximo possível, acho que ainda assim eu estourei bastante tempo. Mas é isso. Qualquer dúvida ou alguma coisa, o código tá disponível no GitHub e qualquer dúvida ou alguma coisa que tenha ficado muito clara, é, eu consigo responder presencialmente, por e-mail, enfim. É isso.